Neste momento recebemos o excelentíssimo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senhor Eduardo Paes, o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Daniel Gomes Carvalho, o presidente do BTG Pactual, senhor André Esteves, e o jornalista William Vaca. Aos apoiadores deste evento. Por favor, pedimos a todos que ocupem os seus lugares. Queremos fazer um agradecimento aos apoiadores deste evento, Sistema Ferromento RJ, 15º Cartório Príncipe Notas, Natos Rio Galeão, OABRJ e Dimensional Engenharia. Gostaríamos de agradecer a presença do excelentíssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, senhor Pessoal Jorge Burai, do excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, senhor João Ziraldo Maia, da excelentíssima desembargadora, senhora Marília de Castro Neves, do benemérito e presidente do Conselho Superior da CRJ, senhor Rui Barreto Filho, do presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, senhor Carlos Caiado, do excelentíssimo secretário de Estado do Gabinete do Governador, senhor Rodrigo Abel, do excelentíssimo secretário-chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, senhor Nicola Missione, do excelentíssimo secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio, senhor Eduardo Cavalieri, do presidente do Sistema Fecomércio RJ, senhor Antônio Florencio de Queiroz Júnior, da tabeliã substituta do 15º Ofício de Notas, senhora Michele Novaes, da advogada senhora Ilcilene Gotari e do diretor da Dimensional Engenharia, senhor Vinícius Benevides. Para fazer a abertura, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Daniel Gomes Carvalho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Obviamente, por uma Casa do Empresário, é uma honra imensa, uma alegria receber e eu poder homenagear como empresário do ano o empresário André Esteves, carioca, tricolor, ninguém é perfeito, mas e a importância do André estar aqui hoje é que ele consegue reunir essa gama de pessoas que é um pouco o amálgama do Rio de Janeiro. Uma cidade e um estado pujantes, que o Eduardo, que é um sacerdote do Rio de Janeiro, como nós somos, acreditamos no Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós temos uma característica, Eduardo, André, nós somos um pouco iconoclastas. Nós temos uma certa dificuldade de homenagear as pessoas que merecem ser homenageadas pelo seu mérito, pela sua capacidade. E eu... aqui na Associação Comercial, sempre que eu começo a falar, uma associação com 213 anos, eu lembro sempre dos nossos pais fundadores, a gente conversava aqui um pouco antes. Na entrada do nosso prédio nós temos Cairu, à direita, Visconde Cairu, primeiro pensador liberal, escreveu um livro de economia política sobre pensamento liberal, citando Adam Smith, liberdade econômica, liberdade de empresa, e o Visconde de Mauá, que é o nosso patrono. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente olha para o futuro, aos 213 anos, a gente tem que olhar sobre os ombros dos nossos gigantes que nos passaram. E o que nós somos hoje? Somos fiéis depositários de um mundo que nós recebemos e que nós temos que passar por nossos
para o que vão nos suceder. Eu sempre me louvo no nosso Conselho de Jovens, uma juventude vibrante, empreendedora e que precisa tocar essa casa, precisa tocar a economia do nosso Estado, do nosso Rio de Janeiro. E eu, antes de dar a medalha ao André, eu queria falar alguns pontos, Eduardo, que o Rio de Janeiro acho que precisa destacar para todos aqui, que é importante que a gente lembre, né? A gente tem hoje uma questão importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil, que é a verba que foi tirada do Sesc-Senac. Hoje, uma emenda, um jabuti no Congresso Nacional, tirou, supostamente para fazer propaganda do Brasil fora, para a Embratur, um dinheiro que é usado já na propaganda do turismo do Rio de Janeiro, para fazer eventos culturais, para divulgar o Rio, para dar segurança ao Rio. O Rio presente tem o apoio do sistema. A gente precisa ver isso. Nós temos um problema de segurança, a gente falava há pouco, e é do Rio de Janeiro, mas é do mundo inteiro. Mas hoje o Rio de Janeiro sofre sob a justificativa de não politizar a Polícia Rodoviária Federal. Hoje os fuzis estão entrando no Rio de Janeiro pelas estradas federais. A gente precisa que a Polícia Rodoviária Federal volte a reprimir a entrada de armas no Rio de Janeiro. Senão o Eduardo fica aqui enxugando gelo. Você tem fuzil entrando todo dia, a polícia apreende, o fuzil volta, e o que a gente faz aqui, submetido a esse problema? É um problema do gestor da cidade que a gente tem que pensar, mas a gente precisa do governo federal. Porque essa questão da segurança, sem a intervenção direta do governo federal, nós vamos ter problema, nós vamos continuar tendo problema. Eu acho, Eduardo, que quando o Rio se une, a gente encontra a solução. Você vê agora essa iniciativa espetacular sua, do Queiroz, da Web Summit. Sucesso do Rio de Janeiro, sucesso. Tomamos de São Paulo, espetacular. O Rio, quando se une, consegue. E nós temos uma outra questão que hoje é um consenso do Rio de Janeiro, que é o Galeão. É a entrada do Rio de Janeiro, do mundo, um hub espetacular que a gente precisa resolver. Há uma unanimidade entre setor privado, Estado, município. A gente está discutindo o quê? Contra quem? É alguma burocracia weberiana que está se insurgindo, que quer manter uma joia da coroa em nome de uma pequena estrutura burocrática e o Rio de Janeiro sofrendo? Precisamos falar nisso aqui. Aí não há oportunidade melhor do que na homenagem a um dos grandes empresários brasileiros que a gente fale na nossa cidade, um carioca, um brasileiro, um homem reconhecido mundialmente, que está aqui no Rio de Janeiro, recebendo nossa homenagem, reconhecendo a importância da nossa associação de 213 anos e continua trabalhando, como ele me disse há pouco, estava fora do Brasil, vendendo a imagem do Brasil com otimismo, com fé no Rio de Janeiro, com fé no Brasil. André, a gente está muito honrado de dar essa homenagem a você. Muito obrigado por você ter vindo. Tá? É isso. André Esteves é formado em matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em computação. Ingressou no Banco Pactual em 1989, aos 21 anos. Trabalhando ao longo das últimas 3 décadas, em conjunto com seus sócios e colaboradores, teve um papel crucial para a transformação do BTG Pactual em um grupo de alcance global, atualmente o maior banco de investimentos da América Latina, que emprega mais de 6 mil pessoas e tem mais de 200 bilhões de dólares sob gestão e administração. É sócio sênior e chairman do banco e fundador do INTEL, Faculdade de Tecnologia e Liderança, além de integrar os conselhos da FEBRABAN, a Conservation International e do Council of Foreign Relations. Neste momento, convidamos o presidente do BTG Pactual, senhor André Esteves, para receber das mãos do presidente da CRJ a medalha Bicentenário Visconde de Mauá, maior outorga da Casa de Mauá, e a medalha de Empresário do Ano de 2023.
Neste momento, ouviremos o presidente do BTG Pactual, o senhor André Esteves. Bom, boa tarde a todos. Querido Daniel, obrigado. Em seu nome, agradeço toda a diretoria aqui da Associação Comercial Casa de Barão de Mauá. Uma alegria, obrigado pela homenagem, pelas gentis palavras sobre mim e sobre o BTG. É um prazer estar aqui. Querido prefeito, a quem também saúdo todas as autoridades aqui presentes, prazer estar aqui. E William, meu querido, a quem eu saúdo também todos meus amigos aqui. Eu não vou discursar muito, porque o William vai bater um papo com a gente, então eu vou falar aqui o que o William quiser perguntar. Como sempre, nosso combinado aqui é que não tem regra, pode perguntar qualquer coisa, mas de qualquer modo, inclusive para o Eduardo também, ele se deu mal porque ele sentou no palco sob a nossa regra, então pode perguntar qualquer coisa para ele também. Acho que foi primeiro, aqui, homenagem no Rio de Janeiro, Daniel, tem sempre um prazer especial, né? E o especial do Rio de Janeiro, além de bastar a gente olhar ali através da janela, mas é esse senso empreendedor que muitos aqui representam. Estou vendo uma porção de craques na minha frente que criaram coisas sensacionais. Eu estava mais cedo ali no hall falando que a minha mãe só me dá presente da Osklen. Porque ela falou, olha, eu acho, filho, que essas roupas que o Oscar inventou são as melhores do mundo. Então é muito legal, né? Falei isso mais cedo para o Oscar, vou contar para ela que eu falei isso aqui também. Então, o Rio de Janeiro é uma alegria enorme e é um celeiro da coisa mais difícil que existe numa trajetória empresarial. É o celeiro de talento, o celeiro de valores empresariais que combinam empreendedorismo, ousadia, juízo, foco no longo prazo, e ele se espalhou pelo Brasil, né? O sucesso do Rio de Janeiro empresarial hoje está em muitos lugares. As principais lideranças do mercado financeiro brasileiro são cariocas, né? O BTG, sempre a pedido do Eduardo, nunca mudou sua sede administrativa. Claro que crescemos muito em São Paulo, muitos de nós estão lá, mas se vocês andarem pelos corredores de São Paulo, a língua predominante ainda é o carioquês, né? A torcida majoritária no escritório de São Paulo é do Fluminense. Então, isso eu acho que é o especial. Além dessa cidade linda, maravilhosa, é uma cidade cheia de talento. E as dificuldades que a gente tem, elas vão sendo enfrentadas por gente igualmente talentosa, que a gente tem o prazer de estar aqui debatendo hoje, conversando, ou se homenageando, que o prefeito Eduardo Paes não pode ser um exemplo melhor do que a política pode nos dar. E eu acho que acreditar na política, acreditar no setor empresarial, é parte de acreditar no Brasil. E o Brasil, que, a despeito sempre da dificuldade da vez, ele tem uma potencialidade que é muito maior do que a nossa dificuldade. A gente nunca teve tão bem. Parece que não, né? Parece que é tudo muito ruim, parece que é tudo muito angustiante, parece que os ciclos são infinitos. Os ciclos vão e vêm, mas o fato é, a gente nunca teve tão estável, a gente nunca teve tão previsível e, principalmente, a gente nunca teve tão institucional. E essa é uma conquista que não é só nossa, de quem está aqui, é uma conquista da sociedade brasileira. Então, que a gente mantenha e desenvolva essa conquista para o futuro, para as próximas gerações, e que é uma responsabilidade de todos nós, né? Políticos, empresários, juristas, protagonistas da cena brasileira, imprensa, e que também, além de ser uma grande obrigação, também é uma grande fonte de motivação.
motivação para todos nós, que é ajudar a empurrar o Rio de Janeiro e o Brasil para frente. Mas eu não vou me alongar muito. William, vou passar a bola para você, deixar você tocar o show. Mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui. Daniel, um prazer receber essa homenagem, tá bom? Gente, aqui, obrigado a todos, tá bom? Pessoal, eu não estou acostumado a dar boa tarde às pessoas, e muito menos em vê-las. Fora a ocasião, que eu agradeço muito o convite, Daniel, de poder vir ao Rio de Janeiro, eu tenho um pedaço fortíssimo da minha profissão, da minha formação profissional, ligado a uma instituição do Rio, uma instituição brasileira. O que eu tenho de bom na minha formação como jornalista foi pelo Jornal do Brasil. Trabalhei 9 anos no Jornal do Brasil, e para mim foi uma experiência formativa inesquecível, pelos nomes que estavam ali. Eu gostaria de citar um aqui, porque eu tenho uma admiração pessoal por ele imensa, do João Saldanha. Foi quem me ensinou a falar no rádio, portanto, quem me ensinou a ir para a televisão foram esses nomes. Eu me sinto ligado ao Rio, pelo tempo que eu morei e trabalhei aqui no Rio, no Jornal do Brasil, inclusive, e naquela época sabemos que o Duda, eu não consigo chamar o prefeito porque eu conheço o Eduardo Paes há muitos anos. Tivemos muitas passagens juntos na política, cada um na sua trincheira, né? Eu na minha trincheira jornalista político, ele na trincheira político. Você batendo ou apanhando? Não. Tem uma coisa que nos une, que é a paixão por Maricá. E tem um colega de profissão que era o secretário de Meio Ambiente do Brizola, ali tomava conta de Maricá, naquela época que o Saldanha morava em Maricá, Darcy Ribeiro morava em Maricá, Maísa morava em Maricá. Eu tinha uma casa em Maricá, mas era uma sexta-feira à noite, passar pela ponte. Eu tenho assim, uma formação carioca dentro de mim inesquecível. Se bem que eu morava na Timóteo da Costa, que é lugar de estrangeiro, né? 2 graus, um pouquinho mais frio e tudo mais. Mas, eu prefiro falar aqui em cima, eu fico com o olho no peixe e o olho no gato, e eu estou com o joelho operado, então o meu fisioterapeuta diz que ou eu fico deitado ou de pé andando, sentado é a pior coisa. Então, pessoal, agora ainda na parte mais que acho que ninguém aqui gosta de perder tempo, é a seguinte: como é que se coloca o empresário bem sucedido profissionalmente, como o André Esteves, homenageado hoje, com uma projeção internacional que dispensa maiores detalhes, e o prefeito de uma cidade mundial, como é o Rio de Janeiro? Como é que se coloca esses dois na mesma página? O Daniel deu a dica. A página no qual a gente coloca esses dois chama-se Políticas Públicas. O ponto ao qual o Daniel se referiu é um ponto nevrálgico para a gente entender duas coisas. Por que a gente vive um período de estagnação de há quase 40 anos, no fundo? Nós temos um país cuja distância para as economias mais avançadas continua mais ou menos a mesma nesse período. Temos um país com problemas graves de produtividade, e isso se deve a políticas públicas. Quando um representante de um setor tão importante como o Daniel empresarial, se queixa de segurança, ele está falando de políticas públicas. Quando ele se queixa de logística, ele está falando de segurança, ele está falando de políticas públicas. Quando ele se refere a instrumentos de incentivo fiscais, por exemplo, planos para ajudar o turismo, ele está falando de políticas públicas. E este é o ponto que une as duas personalidades aqui, fora a lenha do Daniel, que é o nosso anfitrião. Então eu começo por você, Eduardo. Políticas públicas no Brasil costumam ser implementadas de forma improvisada, costumam serem levadas adiante de forma perdulária, raramente sofrem um processo de review, spending review, raramente elas levam em conta os seus resultados empíricos, que orientarão a implantação de novas políticas públicas, e o governo atual tem uma proposta de política pública que afeta o Rio de Janeiro direto, que é o da reindustrialização. Como é que você está vendo isso? Bom, primeiro,
dar meu boa tarde a todos e todas, cumprimentar aqui o Daniel por nos receber, nosso anfitrião, agradecer ao William, e especialmente estar aqui ao lado do meu amigo André Esteves. Não podia ser mais justa a homenagem que essa associação comercial poderia fazer a alguém. Então, eu tenho certeza que o André representa muito esse espírito empreendedor, como ele mesmo disse, que sai aqui dos ares cariocas, especialmente tijucanos, né, que é da onde ele vem. Não sei se ele passou por Maricá em algum momento também, enfim, mas da Tijuca eu sei que ele passou. Inevitável, né? Inevitável, né? Qualquer tijucano passa por Maricá. Passa por Maricá. Eu sei que o presidente da OAB de Maricá está aqui, né? Então, um grande abraço para você, eu mando o meu beijo querido para aquela minha amada cidade. Mas saudar todos aqui na figura do nosso doutor Marfan, que está aqui, essa figura tão querida de todos nós. Assim, você quase me permitiu aqui ampliar e eu largar o verbo, fazer discurso aqui, vou tentar... Não, vou isso tentar eu sou treinado, responder. segurar microfone de político, isso aí eu sou treinado. Vou tentar responder a sua pergunta. Dizendo o seguinte, assim, eu concordo e discordo do que você disse. Né? Quer dizer, eu tô naquela fase que eu acho que a gente tem que olhar para algumas coisas muito interessantes que o Brasil produziu. Né? Se a gente for olhar ali a partir do período de redemocratização do país, a gente viveu no governo Fernando Henrique a estabilização da moeda, um processo de abertura da economia, de privatizações muito bem-sucedidas, né? E todas elas políticas públicas com norte, bem construídas, né? Que foram encaminhadas, eu diria assim, eu chamaria de políticas públicas consensuadas pelo país, né? A estabilidade econômica, a lei de responsabilidade fiscal foi um consenso político, não é uma unanimidade política, foi um consenso político que se construiu. Depois você olha o período do governo do presidente Lula, né, e um acha o Fernando Henrique aquilo, o Lula isso, mas você também tem consensos que se estabelecem no país naquele período e você diminui enormemente a desigualdade. Né, a economia brasileira naquele período cresce, você tem um índice de taxa de desemprego baixíssima, você tem nesse período universalização de acesso à educação, né, a gente tem que lembrar disso, tem a construção do Sistema Único de Saúde advindo da Constituição de 88, que nos salvou agora na pandemia. Ou seja, o Brasil tem, sim, exemplos bem-sucedidos de políticas públicas. O que nos falta, né, na minha opinião, principalmente nesses últimos tempos, e não me refiro só ao governo Bolsonaro, não. Me refiro ali desde o governo da presidente Dilma Rousseff. O que nos falta é capacidade de construção política para voltar a construir consensos mínimos. Né? A gente vai continuar discordando em muita coisa, mas algumas pautas são urgentes. Eu diria que essa pauta do crescimento econômico, né, e aí ela se dá das mais variadas formas, né, você tem uma visão, às vezes, mais de industrialização, disso ou daquilo, ela é uma pauta que o André vai poder responder muito melhor do que eu, mas de fato, eu não vou nem olhar para as 4 décadas, vou olhar para 10 anos. O Brasil, em 15 e 16, teve uma queda do PIB de 7,5 pontos, 17, 18, 19 cresceu 1 ponto, 20 vem a pandemia, a gente vai para o buraco, 20, e aí 22 cresce alguma coisa, 21, 22 cresce alguma coisa, mas não há país que resista a esse período que a gente viveu na última década. De novo, sem fulanizar, estou falando aqui de diferentes campos políticos ali. A nossa incapacidade de construir consenso está nos levando a isso. E só para terminar, e aí da importância dos consensos políticos que unem a sociedade civil, os atores políticos, e acho que é nessa direção que a gente deve caminhar. E só para encerrar, a gente tem que se ligar numa indústria que está aí, que é a grande disputa mundial hoje, que, aliás, é a razão de ser de boa parte desses conflitos geopolíticos que a gente está vendo, né, que passam pela guerra na Ucrânia, passam pelo conflito entre Estados Unidos e China, que tem a ver com essa indústria da tecnologia, da inovação, que, aliás, a gente acabou de fazer, como o Daniel, essa semana no Web Summit aqui. O Brasil também não discute isso, né? A Alemanha está enchendo de subsídios a Intel para que ela aumente a sua fábrica de chips na Alemanha, né? O presidente Biden, na economia mais liberal do mundo, lançou um super pacote de reindustrialização, a volta das empresas para os Estados Unidos, a volta da mão de obra para os Estados Unidos, e com viés ambiental ainda, ou seja, os países estão construindo suas políticas públicas se movimentando. Acho que falta ao Brasil um plano nessa direção,
claro, sem que o Estado volte a ser empresário patrão, porque a gente sabe aonde isso termina. Dura, você sempre foi considerado por nós, repórteres, uma grande conversa política, que você junta, vamos dizer, a sua experiência na trincheira que você está, do agente público, cuja legitimidade lhe é conferida nas urnas, isso a gente nunca pode esquecer. Você tem uma autoridade que a legitimidade do eleitor te confere. E, ao mesmo tempo, você traça esse amplo quadro que você acabou de passar. Agora, você sabe que a minha prerrogativa profissional é a de transformar raciocínios sofisticados em manchetes brutais. E a manchete brutal da sua, vamos dizer, do seu arco, que é um arco histórico, inclusive, você vai um pouquinho lá atrás, o teu ponto de corte é de 20 anos atrás, e você traz para cá a nossa atenção, né? Você dirige a gente para o que você acha que a gente tem que olhar. A manchete brutal é o seguinte: não temos um plano e não temos consenso político. André, a dificuldade de criar um consenso político se traduz no noticiário de hoje, na opinião entre muitos economistas, e agora eu queria a sua avaliação, quando a gente pensa em políticas, por exemplo, fiscal e monetária, particularmente a monetária, há um consenso entre economistas que o governo mais atrapalha do que ajuda na queda de juros. É isso? É mais ou menos isso. Eu acho que a gente viveu um período de uma transição política de 180 graus e entrou um novo grupo político com toda a legitimidade que as nossas eleições muito bem executadas dão, agora que precisa se acomodar às novas responsabilidades e desafios de governar o Brasil. Então, acho que a gente viveu, sim, uma certa, e ainda vive em menor escala, uma certa cacofonia econômica que atrapalha. Ela tem custo. A boa notícia é que essa cacofonia econômica, ela está menor entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda, porque também os atores menos relevantes, o Brasil ainda bem é uma democracia, mídia livre, uma sociedade aberta, cada um pode dar a opinião que quiser. Agora, a opinião de quem interessa tem que ser dada com um pouco mais de cuidado. E eu acho que as relações entre Fazenda e Banco Central me parecem que são mais harmônicas do que essas manchetes sugerem. E entre o Planalto e o Banco Central? Mas o Planalto, ele segue uma agenda política, né? Eu acho que o presidente Lula, ele tem demonstrado uma certa ansiedade de entregar resultado. Eu vejo isso com legitimidade. Obviamente que ele não é um técnico no assunto, né? Eu estou vendo agora esse mundo nosso de redes sociais, e eu faço parte como observador, não publico muitas coisas, mas vejo algumas discussões em grupos, e o que mais me chama a atenção é a convicção das pessoas assim, sobre política monetária, né? Com um completo desconhecimento do assunto. Mas o sujeito assim, não sabe nada, né? É uma socialite falando, puxa, como a taxa de juros é desse tamanho, se a inflação não é de demanda. Pô, legal, né? Sei lá, onde é que será que ela ouviu isso? Então, obviamente que... Eu não sei onde ela ouviu, mas ela está no conselhão, hein? Eu acho que isso faz parte um pouco de uma sociedade plural que é o Brasil. Eu acho que o Banco Central está fazendo o trabalho dele, como qualquer Banco Central do mundo. Pode acertar, pode errar, pode atrasar um pouquinho, pode adiantar um pouquinho, né? Vimos um erro dramático do principal Banco Central do mundo, que foi o Banco Central americano, o Fed, né? Na demora em reagir à pressão inflacionária, levou a inflação americana e, portanto, a inflação em dólar, que é 70% da moeda de reserva mundial, ao nível mais alto das últimas 4 décadas. Isso é um erro de política monetária. Aqui nós não cometemos esse erro, nós nos antecipamos, estamos vivendo um período que, de um certo modo, colhendo o fruto da gente ter estabilizado a situação, e naturalmente o próximo movimento de taxa de juros vai ser uma queda de taxa de juros. A gente gostaria que ela fosse, ou que ela seja, o mais rápido possível. Agora, é preciso ter condições para isso. E eu acho que as condições gradualmente estão sendo dadas. E acho que a boa notícia nesse campo é que a Fazenda também está nesse ambiente
né, de debates apaixonados à parte. O que nós vimos nas últimas semanas foi a apresentação do arcabouço fiscal, dentro do razoável, com a sanção do presidente Lula, que vai nos levar a um superávit primário aqui, com uma certa modéstia, mas o suficiente para estabilizar a nossa dívida. E o que, obviamente, é uma das pré-condições principais para o Banco Central ter liberdade de baixar as taxas de juros. André, bastante coisa que você pôs na mesa. Deixa eu pegar um ponto que junta com o comunicado do Copom da quarta-feira. Imagino que essa plateia aqui tomou conhecimento detalhado do que está escrito lá. Aos jornalistas profissionais, não aos lacradores de internet, chamou a atenção o seguinte: a recomendação de paciência e serenidade, que é mais ou menos como o Banco Central dizer para todos nós: tomem canja de galinha, não faz mal para ninguém. E tem canja de galinha. Mais popular, senta que o leão é manso. Essa linguagem é perigosa. Mas enfim. Ok. Vamos continuar com a canja de galinha? Então, existe canja de galinha suficiente, André, nesse ambiente político? Eu acho que existe e é o que é, né? Eu acho que apesar dessa ansiedade, o dono da caneta é o Banco Central, e não por um desejo maligno, ambicioso ou imperialista de alguém, muito mais por uma conquista de todos nós aqui, da sociedade, que é o Banco Central com independência acima de tudo técnica, assim como as agências são independentes, a ANP, a Anatel, a ANEEL, a CVM. Isso tudo é uma evolução do Brasil, né? Uma evolução que nos leva para um lugar melhor, né? Então, acho que o Banco Central vai fazer o trabalho dele e no fundo, tem uma lei também um pouquinho mais popular em política monetária. Quanto mais você late, menos você precisa morder. Eduardo Paes, deixa eu trazer agora a atenção de vocês dois. Evidentemente, os dois estão preocupados, vocês já notaram nas intervenções, em entender para que caminho o governo pretende que a gente trilhe para tirar o Brasil dessa estagnação. Duas prioridades são declaradas como 000 pela equipe econômica, pelo presidente Lula: a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Faz todo sentido, as duas estão intimamente ligadas, sobretudo se a gente considera que esse estudo de arcabouço fiscal, no qual se evita o uso da palavra ajuste fiscal, tem uma ênfase muito grande em arrecadação, portanto uma ênfase muito grande no nosso sistema tributário. Agora, você, Duda, como prefeito de uma cidade mundial, você é um dos mais relevantes atores do Pacto Federativo nesse sentido. Nós temos pela frente uma reforma tributária que coloca uns contra os outros segmentos da economia, serviços, indústria, agro, regiões, Zona Franca de Manaus, segmentos profissionais liberais, o Simples, segmentos industriais e também de serviços, benefícios fiscais de todo tipo. E particularmente demanda uma capacidade de articulação política, de colocar todos esses segmentos à mesa e extrair ali pelo menos uma simplificação sobre o humano. Você está vendo isso acontecer? Olha o que está acontecendo no Congresso nesse momento, né? Com essas necessidades todas do Brasil. Quais são as duas pautas do Congresso nesse momento? CPI do 8 de janeiro, perda de tempo sem tamanho, inacreditável que a gente vai ficar... Daqui a pouco começa o circo, enfim, eu já participei até de alguns circos lá em Brasília, mas é inevitável usar essa expressão, ficar discutindo o sexo dos anjos, investiga a polícia, o Ministério Público e se puna quem tiver que punir, não segurar a agenda política do Brasil com isso. E até CPI das americanas estavam tentando fazer, acho que isso acalmou, imagina, né? Já está instalado. Já está instalado? Então, você viu, é porque eu não estou mais acompanhando. Então, você tem a CPI da Americanos e a CPI do 8 de janeiro. Né? Olha o que o Brasil está discutindo quando a gente precisa de uma reforma tributária, que é algo... Tem CPI do MST também. Também tem o do MST, verdade. Você vê como é que o banqueiro, o empresário André Esteves está tendo que perder tempo olhando, né, as opiniões sobre o MST, Americanas, quase da Americanas já tem que ir mais a ver. Mas mas é uma loucura, Mas não é o ambiente do Congresso Nacional para isso. Então, quando a gente fala de reforma tributária,
O pacto federativo ele se dá na distribuição dos tributos. Né? Você falou aí dos atores privados, mas tem os entes públicos também. Né? A Constituição de 88 ela elevou os municípios, por exemplo, a entes da federação. Quando o governo vem e diz, olha, eu vou unificar todos os tributos e você, município, vai deixar de ter a capacidade tributária sobre serviços. Né? Você está, na verdade, na minha opinião, tirando a autonomia federativa desses entes que estão ali. Eu fico até envergonhado de falar isso aqui diante de tantos advogados, mas eu fui estagiário do Chico Musdic, colega do Luiz Antônio ali, do Tonho, então eu sei alguma coisa, são os poucos coisas que eu guardei ainda, apesar de continuar bacharel só. Mas, enfim, então, William, eu acho muito difícil. Eu acho que reforma complexa de sistema tributário, eu, sinceramente, só vejo acontecendo em regime de exceção. Né? Porque é tanto interesse, você vai ter que mexer, é tanta coisa, e eu acho difícil demais construir esse consenso no ambiente que a gente vive. Da minha parte, o que eu posso dizer aqui é o seguinte, eu tive na semana passada com o Bernardo Api, tive com o Agnaldo, que é o relator lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, conversando, fizemos uma reunião da Frente Nacional de Prefeitos, quarta-feira de ontem, aqui no Rio, né, com o prefeito de São Paulo, vários prefeitos de capitais e outros prefeitos. Eu quero colaborar com esse processo. Agora, é óbvio, e aí é um pouco o que eu disse aqui, que você disse, né, desde que o município não perca a sua autonomia. Mas o sistema precisa ser simplificado. O André também pedindo a palavra. Eu vou fazer aqui, pegar uma carona na sua pergunta para o Eduardo, e você colocou muito bem, William, a reforma tributária, não no Brasil, mas em qualquer sociedade, é a mais difícil de ser executada, porque ela traz naturais conflitos, né? Os estados exportadores com importadores, entes diversos da federação, serviço, indústria, regiões com regiões, vocações com vocações. Então, é natural que haja uma dificuldade. E essa dificuldade faz parte de uma democracia. Nós demoramos 20 anos aqui para a reforma da Previdência ganhar consenso, uma reforma profunda da Previdência. Na verdade, eram 10 contra 90, mas demorou 20 anos para 90 ganhar dos 10. Então, obviamente, num processo que somos, de um certo modo, todos discutindo com todos, é mais complexo. Porém, nós nunca tivemos tão perto de fazer um movimento importante no campo tributário. Vamos lembrar que nos últimos 4 anos nós tivemos uma reforma aprovada na Câmara e uma reforma aprovada no Senado. E essas reformas não eram tão diferentes assim. E os entes envolvidos, tanto do lado político, o Eduardo citou o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é um ótimo quadro, como do lado técnico, que é o secretário Bernardo Api, um ótimo quadro, eram capitães desse processo. Ou seja, esse consenso, ou pelo menos alguns consensos, estão sendo criados na sociedade. Então, é sempre muito difícil. Agora, eu acho que tem uma certa boa chance da gente avançar no campo tributário. Qual é a tua expectativa, pessoal, André? O que você acha que sai? Eu acho, a primeira coisa é o seguinte, às vezes eu vejo algumas comentários de natureza política de boa fé, né? O próprio ministro da Fazenda, eu não vejo a reforma tributária como uma grande panaceia, né? Às vezes a gente coloca as reformas e, puxa, vamos fazer a reforma da Previdência e o Brasil 3 meses depois vai estar crescendo. Não é assim que funciona, né? A gente está fazendo uma série de reformas, tivemos um período, talvez um pouco mais curto do que o período negro que o Eduardo listou aqui, que foi um ambiente muito reformista no Brasil, né, que cruzou governos, né, começou no governo Temer, com todas as dificuldades, seguiu no governo Bolsonaro, e eu estou achando que vai continuar seguindo dentro desse novo governo Lula. Então, eu não vejo uma panaceia, nós não vamos sair crescendo, nós não vamos sair cantando pneu como nação. Agora, simplificar a vida de todo mundo que está aqui na sala, trazer produtividade, retirar algumas injustiças óbvias e claras, né? Sempre alguém tem que pagar um pouco mais, mas talvez alguém esteja pagando muito menos do que a média dos pagantes. Então, a gente não pode ficar preso na armadilha da meia entrada, né? Todo mundo aqui já foi ao cinema com meia entrada, mas se a gente exagerar e 90% for ao cinema com meia entrada, os 10% vão pagar a entrada inteira, vai custar $1 milhão para ir ver um filme, né?
Então, nós não podemos exagerar nisso, vamos ter que reverter um pouquinho a política da meia entrada e que a gente tenha maturidade e compromisso com o Brasil para aceitar e enfrentar esse debate de uma maneira transparente e lúcida. Eduardo, vamos pegar o outro lado dessa moeda. Quando eu disse inicialmente, colocando esse tema em debate, que as duas prioridades estavam intimamente ligadas, a da reforma tributária e do arcabouço fiscal, aqui a atual equipe não gosta da palavra ajuste fiscal. Acham que ela dá uma conotação, enfim, cada um chama como quiser, mas o bicho é o mesmo. Eles têm que lidar com dois lados. O lado de despesa parece ter sido consagrado em PECs que deram ao atual governo, já logo de início, por exemplo, a PEC da transição, uma extraordinária liberdade para gastar, e que tornou a tarefa do ministro da Fazenda mais difícil. Porque se ele quer sair de um déficit de 100 bilhões para um superávit de 100 bilhões num prazo aí de 3 anos, é um esforço extraordinário de 200 bilhões. Você, como gestor de uma cidade desse tamanho, com todos esses problemas, está vendo esse arcabouço fiscal funcionar, Eduardo? Olha só, eu tenho uma coisa a ver com a vida real, né? E aí eu acho que o André disse bem, quer dizer, há uma natural angústia do presidente Lula, que tem uma sincera preocupação com os mais pobres, né? Isso é indiscutível, em dar resposta às demandas. Eu faço política, William, há 30 anos, né? Quando eu saí lá do escritório do Chico e fui ser subprefeito da Barra em Jacarepaguá, né? Eu não conheço, nunca vi, nesses 30 anos, uma fragmentação do tecido social como a gente vê agora, né? O nível de indigência, de pobreza, de desemprego, de dificuldade, é algo que eu não vi nesses meus 30 anos de trajetória política. E já no meu 11º ano como prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro. Então, a gente precisa entender que, de um lado, o governo tem que fazer esses movimentos, e eu acho, aí o André, eu não vou dar aqui uma da Socialite, amigo do André, que fica aqui analisando inflação e demanda, mas ele tem muito mais condições, por isso eu vou aqui no que ele disse, né? Há um esforço efetivo de controle da dívida, nesse arcabouço fiscal, ajuste fiscal, seja lá o nome que se queira dar, tem o desejo de fazer a reforma tributária, e há uma articulação para isso, né? Quando você pega um sujeito, feito o Bernardo Api, pega um prefeito, me chama para uma conversa, pede para o particular, porque eles estão se movimentando. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma angústia natural, política e legítima das pessoas que estão aí sem acesso aos serviços mais básicos, né? A gente tem um país e uma sociedade extremamente empobrecida. A gente voltou, quando a gente fala assim, voltou a fome, a pessoa acha que que fome é como se não botasse nada no estômago. Não, você tem que ter ali as refeições do dia. Se você não tiver, é considerado fome. Então, isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em São Paulo. Então, eu defendo, né, que a gente dê os sinais, que a gente faça os ajustes, que é como eu toco aqui a minha lojinha, a Prefeitura do Rio, mas, ao mesmo tempo, o governo precisa, sim. Nós passamos o SUAS, nos últimos anos, Sistema Único de Assistência Social, 11 anos como prefeito. Pela primeira vez, ano passado, eu não recebi o repasse do SUAS. Tomei um cano do Ministério da Saúde no final do ano passado de 400 milhões de reais, que é mais ou menos, um pouco menos que 5% do orçamento total da Secretaria Municipal de Saúde. E são serviços que a população empobrecida precisa ver chegando a ela. Então, eu acho que essas coisas são compatíveis, né? A gente precisa aumentar o gasto público quando a gente fala do teto, né? Eu sei que as pessoas gostavam muito do teto, mas tem uma urgência, tem uma necessidade. Eu nunca achei o teto de gastos, né, olhando para a saúde, para a educação, para os gastos sociais, a melhor resposta para um país tão desigual e tão empobrecido como o nosso. Então, o governo está assinando para o ajuste, está assinando para a reforma tributária, mas, ao mesmo tempo, tem que resolver o problema da Dona Maria, porque ela não pode esperar tanto tempo assim. Eduardo, você está descrevendo um dilema insolúvel, na verdade. De certa maneira, você volta à falsa dicotomia, mas você volta com muita elegância no teu argumento, que é a falsa dicotomia entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Elas são uma e a mesma coisa. Não, eu disse que eu disse ao contrário, eu acho que elas você não fez isso. podem caminhar juntas. Não, você não fez. Você está abordando o problema. Elas podem caminhar juntas. Okay. Essa é a minha opinião. Exato. Eu reconheço e a endosso.
ponto de vista pessoal meu, ok? Nós dois estamos falando a mesma coisa nesse sentido. A minha pergunta vai nessa direção. Quer dizer, você, como prefeito da cidade, acabou de dizer que uma das funções dessa política fiscal, arcabouço fiscal, é sinalizar, particularmente para uma plateia como essa, o caminho da dívida na sua relação com o PIB. E aí começam a ser discussões, eu trago o André, que é um especialista nisso. Você vê esse arcabouço sinalizando a dívida para onde, André? Levando em consideração que aí vai o presidente Lula do lado do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que é um socialista, e diz o seguinte: o Brasil vai precisar se endividar? Vai se endividar. Então, como é que querem reduzir a dívida endividando? Olha, como eu acho que você colocou, William, esse é o falso dilema, né? Os países que têm o maior apoio social no mundo não são países que têm dívida descontrolada. Alguém aqui acha que a Noruega se endivida para entregar o que ela entrega para o cidadão? Não. Então, eu acho que a gente não pode ficar preso ao discurso fácil, ao discurso raso, e é aquilo que a gente, como sociedade, tem evoluído. Essa é a questão da dívida ou do equilíbrio fiscal, ela é uma questão básica. O que se aplica ao país é o que se aplica à nossa casa. Ninguém aqui pode gastar mais do que ganha. Nas nossas empresas, nenhuma empresa aqui pode gastar mais do que ganha. E como nosso país, a mesma coisa. Não pode gastar mais do que ganha. Porque é uma situação tão simples de entender que ela é insustentável. No fundo, quem achar que você pode gastar muito mais do que ganha, você vai estar criando um terrível ônus. Porque é o ônus daqueles que não estão aqui. São as futuras gerações. Eles que vão ter que pagar sobre essa nossa ação de hoje. E existe uma maneira muito clara de você acomodar isso. O Brasil, ele não gasta pouco. Agora, não necessariamente gasta bem. O orçamento brasileiro em relação ao PIB de saúde e educação é igual ao da Coreia do Sul. Então, o problema não está na quantidade. Talvez o problema esteja na qualidade. A partir do momento que a gente tem gestores como o Eduardo... E a gente paga mais em previdência do que o Japão. Exatamente. Então, a gente começa a ter uns falsos dilemas, né? Será que a gente está precisando gastar mais? Não. A gente está precisando gastar melhor, né? A gente está precisando equilibrar as contas, a gente está precisando levar em conta o interesse amplo da sociedade, a gente está precisando olhar para o longo prazo, não para o curto prazo, para a política da vez, para a próxima eleição, para a ansiedade do momento. Então, acho que a gente tem que ter a responsabilidade de olhar para o futuro, de governar para o país. Então, acho que essa é a minha visão. Não estou vendo nenhuma dicotomia e basta olhar em volta, né? O discurso para gastar mais é o mesmo discurso da Argentina. Você vai lá e vê aí, as lideranças políticas da Argentina fizeram esse discurso nos últimos 30 anos. Olha onde é que foi parar. Uma inflação de 100%. E só para lembrar, a inflação, essa sim, é o imposto mais pernóstico que existe. Ele ataca de maneira completamente desigual ricos e pobres. Então, não vamos perder isso do horizonte para a gente não fazer bobagem que seja conhecida. Vamos pelo menos fazer bobagem nova, mas não velha. Daniel, eu estou chegando ao final do tempo que nós combinamos. Nisso eu sou treinado na televisão, a gente aprende a controlar o timekeeping. Mas eu queria ainda uma pergunta muito mais pessoal a vocês dois, André e Eduardo, que tem a ver com a polarização política que a gente, no mundo da imprensa, descreve como calcificada. Ou seja, não é simplesmente a existência de polos antagônicos, adversários, inimigos, políticos que se combatem de forma brutal, sobretudo através do pântano venenoso da internet, mas são polos de brasileiros calcificados em torno disso, com escassa capacidade de entender um ou outro, nem querem saber entender um ou outro. E pior ainda, você como político tem uma experiência fascinante, eu digo isso como jornalista, que as pessoas hoje não se colocam de acordo sequer sobre o que são os fatos. Não dá para a gente falar, vamos discutir os fatos. Espera aí, cada um, inclusive fatos e universos paralelos. Aí é uma pergunta para os cidadãos. Cidadão André, cidadão Eduardo. A gente está indo para onde? Estamos indo para onde nessa polarização? Você quer começar, Eduardo? Eu passo para o André. Eu acho que a gente volta aqui, né, a um pouco aquela primeira resposta que eu te dei. A gente vai caminhando numa direção em que a construção de consenso fica praticamente inviabilizada.
A política, esse é o talento da política, ou aquilo que a gente deve observar de adequado na política, é essa possibilidade de construção de consenso. E essa polarização, essa radicalização, esses ódios, ou a pauta principal, sei lá, o golpe de 8 de janeiro, seja lá o que for, ela nos leva a essa dificuldade. Então, acho que a resposta é essa. É muito difícil hoje, até que a gente caminhe para um... É chato a história de dizer, eu sou centro, né? Mas não é centro, é ser equilibrado, ter o mínimo de razoabilidade nas suas colocações e na construção de política pública para o país, que é algo que não está acontecendo. André, para encerrar. Olha, eu acho que esse tema ele é muito mais sociológico do que político. Ele não é exclusivo da sociedade brasileira, né? O que a gente está vendo aqui no Brasil é quase que uma repetição do que está se passando nos Estados Unidos. Nós vivemos aqui no Brasil ano passado uma eleição igualzinho Trump-Biden, igualzinho, a mesma dinâmica. Aliás, a sociedade brasileira é muito parecida com a americana. Agora, a boa notícia aqui é que os extremos fazem muito barulho, mas quem decide é o centro, sempre. Então, quem vai decidir a próxima eleição vai ser o centro da nossa sociedade. No momento que, principalmente, a classe média urbana se sentiu desconfortável com a liderança e todos os seus excessos verbais ou ameaças institucionais, promoveu uma transição de poder no Brasil. Se por algum motivo se desencantar do que está se apresentando, vai ter outra transição no Brasil. O que a gente nunca pode abrir mão é da nossa pujante democracia. Eu queria agradecer ao André e ao Eduardo Paes e ao Daniel, por favor, aplausos aos participantes. Meu agradecimento pessoal especial a todos vocês pela atenção e até hoje à noite, quando aí vai ser boa noite. Passamos a palavra para o presidente, senhor Daniel Mendes Carvalho, para os agradecimentos. André, compartilho, tenho certeza, com todos os presentes, a alegria da Associação Comercial de dar essa comenda. Eu quero dizer o seguinte, que é o momento em que nós homenageamos o André, recebemos um presente. 3 cabeças iluminadas, cada um no seu meio, um jornalista consagrado como o VAC, o Eduardo, um político experiente, lúcido, o André, um empresário experiente, vitorioso. Então, a Associação Comercial, o tempo que homenageia, é homenageada e é brindada com esse momento, com essa tarde, com esse almoço. Muito obrigado a vocês. E eu vim para cá para um almoço, acabei entrevistado pelo William Vac. Muito obrigado. Como vocês já sabem, não existe almoço de graça, né?